Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde conversamos com nômades, imigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Eu me chamo Diogo, sou gerente de marketing da CETI e estou falando aqui do Rio de Janeiro. Hoje, como co-host, mais uma vez, temos a Camila, nossa gerente de comunidade. E aí, Camila, como é que você tá? Tá falando de onde? Olá, estou falando de encarnação ainda e estou muito bem, obrigada. E eu queria fazer também um convite aí para quem está assistindo esse podcast gravado esse podcast está sendo gravado dentro da nossa comunidade. Então, para você que está nos assistindo no YouTube, quer assistir as gravações ao vivo e participar com perguntas, se inscreva na nossa comunidade. Além disso, também terá acesso a todos os nossos e-books e mais de US$ 2.000 em descontos nos nossos serviços e produtos. Olha aí, jabá feito. Vamos apresentar nosso convidado. Estamos com o Rodrigo de Paula. O Rodrigo tem 7 anos de experiência como professor de inglês, jovens, adultos, todas as idades. E na pandemia, o Rodrigo adotou o modelo de trabalho remoto, abandonou o antigo colégio onde dava aula e hoje vive como um nômade. Fala aí, Rodrigo, como é que você tá? De onde você fala? Tudo bom? Eu tô falando agora de Novara, na Itália, nossa segunda cidade onde eu tô viajando com meu irmão. E eu tô muito bom, tá muito bem, né? Tá um calorzão aqui na Itália, tá uma delícia. Verão europeu é outra coisa. Maravilha, Rodrigo. Cara, vamos então do início, aquela pergunta clássica. Como foi sua decisão de se tornar um nômade digital? O que te levou a isso? Para onde você veio? Para onde você vai? Apresente-se para o nosso público. Cara, olha, a decisão para me tornar nômade digital foi uma coisa que foi acontecendo meio naturalmente, né? Depois que eu me tornei um professor de inglês online, né, com o advento da pandemia e tudo mais, as coisas foram melhorando, eu fui ficando bom em trabalhar online, eu fui pegando jeito, né? E depois de 3 anos, né, 2023, eu vi que as coisas estavam bastante sólidas, né? E eu fiz a minha primeira experiência de trabalhar fora, onde eu viajei para Rolante, no Rio Grande do Sul, para participar do festival lá de Bitcoin que teve, e acabei ficando por lá um mês trabalhando. Foi uma experiência sensacional, sabe? Eu que venho do centro da cidade de São Paulo, sabe? Onde a gente normalmente acorda com britadeira, tava acordando com o barulhinho das ovelhas berrando do lado, as vacas, né, fazendo os barulhinhos. Então foi uma coisa assim totalmente diferente. E foi aí que primeiro me surgiu essa ideia, né? E no começo desse ano, o meu irmão e eu estávamos ali em casa, ainda morando com os nossos pais, meio que sem fazer nada. Nós dois trabalhamos online, né, o dia todo. E um belo dia eu virei para ele, Guilherme, por que que a gente não pega e vai eu e você viajar pela Europa, a gente racha, né, os Airbnbs por aí, e já que a gente não tem nenhum tipo de compromisso, né, nem nada, e a gente decidiu ir, a gente tomou a decisão em fevereiro, na terceira semana de fevereiro a gente já tava com tudo comprado, Airbnb, passagem e tudo mais, e aí foram 3 meses de arrumando as coisas, né, guardando dinheiro, vendo seguro de saúde, vendo a internet e tudo mais, um monte de coisa para poder dar certo. Então é uma coisa bem recente para mim. Certo. Cara, acho que eu particularmente gostei muito de chamar porque você é professor. Normalmente a gente lida com profissionais de TI, com o pessoal do marketing digital, que é o caso do seu irmão, se eu não me engano, certo? Isso, o meu irmão é do marketing. E aí o pessoal acha que, pô, a vida de nômade é só pra galera do marketing e TI, não tem mais nada. Tipo, pô, professor, eu mesmo, quando eu tive o meu único psicólogo foi um cara que estava me atendendo de Lisboa, então existe uma amplitude de profissionais que conseguem se adequar a esse método de vida, esse método de trabalho. Não é o fim do mundo, não é um bicho de 7 cabeças. Há trabalho, com certeza. Então a gente não tinha um negócio, mas certamente é possível. Cara, como foi essa tua transição de professor presencial, aquela parada tradicional de sala de aula, para um professor remoto? Cara, olha só, essa é uma questão interessante. Muita gente, a questão de viajar como professor e tudo mais, muita gente não sabe que tem essa possibilidade, sabe? E pra mim essa foi a questão por muito tempo. Inclusive, quando eu me tornei professor online, né?
essa profissão já existia. Lá em 2019, quando eu ainda dava aula em escola, você via, né, anúncios daquelas escolas de inglês onde você consegue aprender pela internet, né, até com professores gringos e tudo mais. Então essa possibilidade, ela existe já há bastante tempo. Só que eu acho que foi na pandemia que as coisas ficaram claras para mim, né? Porque na escola que eu trabalhava, eles colocaram todo mundo para trabalhar online a partir de março de 2020 e cortaram o salário de todo mundo pela metade, né? E eu tava querendo começar a faculdade de economia e ganhando R$ 1.500 não dava, né? Então eu pensei, pô, se eu já tô dando aula online, por que não dar essa aula online para mim, né, ao invés de dar para a escola? Eu fui até um pouquinho antiético, vou falar para você. Eu entrei em contato com os alunos da própria escola e chamei para vir fazer aula comigo. Muitos deles gostaram e tudo mais. Era uma escola onde você podia escolher os seus professores, então a galera que já me escolhia, naturalmente, veio querer fazer aula comigo depois. E, e foi uma. No começo eu apanhei muito, tá? Porque quando você tá dando aula ali, você tá empregado, tem muita coisa com a qual você não precisa se preocupar. Você simplesmente vai para a escola, pega ali o teu transporte público, entra na sala, dá aula e depois você vai embora, basicamente. Aí depois, quando eu fui fazer online, eu sozinho, do nada eu tinha que começar a organizar minha agenda, tive que começar a correr atrás de aluno, tive que pensar no meu modelo de precificação, tive que cobrar aluno que não me pagava na hora certa, tive que começar a manter um controle da minha receita e tudo mais, tive que começar a considerar gastos fixos que eu faço, porque eu pago o Google Meet lá para poder fazer as reuniões e tudo mais. Então, foi uma série de coisas que começaram a aparecer assim para mim que antes eu não tinha. Então, no começo eu apanhei, eu não vou mentir, não foi uma coisa que não foi uma transição assim seamless, que a gente fala em inglês, não foi uma transição Simples, sem né? tropeço, sabe? Sim. Tive que apanhar um pouquinho. É, é um toma lá da cá, né? Assim, ao mesmo tempo que você ganha liberdade por você ser o seu patrão, o seu chefe, você também ganha muita responsabilidade Exato. e assume funções que você não tinha antes, né? Isso, exatamente. E coisas que eu tive que aprender, né, que antes eu não sabia. E cometi muito erro. Eu já esqueci que tinha que dar aula, porque eu não anotei direito na agenda. No começo, eu dependia da minha memória, sabe? Eu lembrava, eu tenho que dar uma aula quarta-feira, tal hora. Aí, conforme foi aumentando a quantidade de aluno, não deu certo, sabe? Não dava mais para depender de memória. Aí eu comecei a precisar anotar e tudo mais. Anotar o que que eu dei para tal aluno na última aula, para poder fazer um trabalho continuado. Foi um processo de aprendizado bem legal. Sofrimento pelo sucesso, né? Tá tendo tanto sucesso que tu já não sabe mais como é que equilibra as coisas. O teu irmão, o teu irmão ser de marketing digital deve ter te dado alguma ajudinha, certo? Ajuda em que sentido? Porque agora você, no caso, seria um professor autônomo, você meio que você é um professor empreendedor, então você Uhum. divulgar. E acho que também como professor, o boca a boca é importante pra caramba, né? Porque é Uhum. uma profissão que você tem que ter a conexão com a didática do profissional. Eu, por exemplo, pô, no colégio eu tive duas professoras de português. Tinha uma que não tinha por nada nesse mundo que eu entendesse que a mulher falava, a outra eu conseguia absorver com perfeição o que ela tava passando no quadro. Então, acho que tem muito disso também na sua profissão. Olha, eu confesso pra você que eu ainda não fiz uso desse benefício de ter um irmão no marketing digital, viu? Justamente porque da segunda coisa que você falou, né, do marketing boca a boca. Desde o começo, desde que eu comecei a dar aula, eu nunca fiz nenhum tipo de marketing, eu só dependo das pessoas me recomendando. E, modéstia à parte, eu sou um bom profissional, então as pessoas me recomendam bastante. E eu tenho alunos, assim, para quem eu comecei a dar aula lá no começo, sabe, em 2020, 2021, e foi me recomendando, eu já tô tipo, na quinta camada de recomendação daquele primeiro aluno, sabe, que veio lá de 2020, e é assim que eu vou fazendo o meu sucesso, principalmente pelo boca a boca. Mas não tá sendo mais o suficiente, sabe? Eu já tô num estágio onde já dá para começar a pensar um pouquinho maior, pensar em escalar as coisas. Eu decidi criar um canal no YouTube, né, para poder começar a fazer vídeos, pegar um pouco mais de alunos, criar comunidade, para de repente lançar um produto digital depois, né? E então eu tô começando a
pensar em aumentar mais ainda, mas por enquanto é só boca a boca. E dá muito certo, viu, o boca a boca. Legal. Acredito. Inclusive, por favor, faça seu jabá. Ah, perfeito, maravilha, né? Como eu fui apresentado antes, né? Eu já dou aula de inglês há bastante tempo. Não são 7, tá? São 8 anos que eu tenho de experiência. E eu dou aula de inglês online para adultos apenas. O pessoal que precisa de inglês, normalmente para trabalho. Eu tenho alunos que estão buscando ser cientistas, né? Galera que está fazendo doutorado fora do Brasil. Eu tenho alunos que são gerentes de multinacionais e tudo mais, que buscam aperfeiçoar o inglês. Eu gosto de falar que eu levo o inglês um pouquinho a mais, sabe? Comigo eu não paro só naquele business English, não. Eu sempre tento puxar um pouquinho mais, porque eu tenho um amor muito grande pela língua e busco propagar esse amor junto também. E, modéstia à parte, eu acho que eu tenho bastante sucesso com isso. Legal. Cara, falando. Mas você não falou o seu canal do YouTube. Ah, é verdade, é o meu nome, é Rodrigo de Paula. Eu tenho um pouquinho mais de 1.000 inscritos já e eu já apareço já, viu? Se você colocar Rodrigo de Paula no YouTube, vai aparecer lá o meu canal. Vai ver minha cara Olha aí. lá segurando um peixe. Ah, para você poder clicar. Legal, legal. E é legal que agora viajando você vai conseguir fazer um conteúdo mais atrativo para a galera, né? Porque a gente sabe que não é fácil se reter view no YouTube, então acredito que viajando você vai ter muito conteúdo diferente aí para atrair a galera para o seu canal, né? Sim, e isso é uma coisa especialmente legal de estar viajando assim, porque como eu ainda trabalho para os meus alunos no Brasil, né? Eu tô num fuso horário bem diferente do deles. Isso significa que eu tenho uma grande parte do dia livre, onde eu posso passear na cidade, onde eu posso conversar com o pessoal e tudo mais. Isso está me dando bastante tempo, né, e oportunidades para poder gravar uns vídeos legais. Quando eu estava na Espanha no mês passado, o meu irmão e eu, a gente saiu para caminhar, a gente estava num lugar onde era muito bom para fazer trilha. E a galera anda muito de bike lá também. E tinha um homem que estava com a bicicleta quebrada, sentado lá no bar. E como professor, né, como falante de inglês experiente, eu tenho um ouvido muito bom para inglês. Então, imediatamente eu peguei, opa, isso não é espanhol, isso não é espanhol. Já comecei a olhar em volta, vi o homem lá sentado e percebi que ele estava falando inglês nativo, de verdade. Eu fui lá conversar com o cara, consegui gravar uma entrevista com ele, postei no canal no YouTube, o pessoal adorou. Então, o legal, né, de estar viajando é o tanto de gente diferente que a gente entra em contato. Esse homem que eu conversei, ele era da Nova Zelândia, sabe? Puxa vida, quando é que a gente no Brasil vai ter possibilidade de encontrar um ciclista neozelandês na rua, sabe? Não tem. E aqui na Itália também, a gente já conheceu, claro, os italianos, mas também já conhecemos gente da Síria, já conhecemos gente da Turquia, já conhecemos gente da Albânia, muita gente da Albânia, inclusive, aqui na Itália. E isso é uma coisa muito interessante, porque são pessoas que enxergam, né, o mundo, pensam de forma completamente diferente, coisas que a gente nem imagina, sabe? O cara que eu conversei que ele é da Síria, ele pratica calistenia igual a mim, foi assim que a gente se conectou. E, poxa, você ouvir um cara da Síria falando, ele falou, pô, eu fugi da guerra lá na Síria, vim aqui pra Itália para estudar engenharia biomédica. Eu falo, poxa, no Brasil a gente já tem problema, né? A gente esquiva de assalto, assim, dia sim, dia não, lá em São Paulo. Mas agora você ouve um cara que fugiu da guerra para vir estudar uma outra coisa, para seguir o sonho dele. Esse cara tem um tipo de cabeça que é um negócio completamente diferente, sabe? É um tipo de experiência muito legal, é o tipo de coisa que você só consegue fazendo uma viagenzinha, né, de vez em quando. Eu sei que você começou a viajar há pouco tempo, mas assim, como você mesmo relatou, são muitas conexões, e eu acho que, bom, da minha experiência, isso é que é o mais impactante. Você já se sente transformado diante das coisas que você está vivendo? Sim. Sim, com toda certeza, muito transformada. E inclusive, acho que a maior transformação para mim foi, primeiro, poder ver o primeiro mundo, e não o primeiro mundo norte-americano, sabe? Porque eles não são tão diferentes assim de nós no Brasil. Mas foi interessante ver um primeiro mundo que já tem 2.000 anos de idade.
sabe? Quando você anda assim, eu fiz uma viagem que me impactou muito, né? Foi 2 semanas atrás, quando a gente pegou o trem e foi para Milão. E você vê uma cidade que já existe há mais de 2.000 anos, é uma coisa que coloca a sua vida um pouco em perspectiva, sabe? Às vezes a gente anda no centro de São Paulo e vê lá prédios antiquíssimos, né, que existem desde 1800 e não sei o quê, mas você entrar numa capela que existe desde o século V é um negócio, assim, transformador, culturalmente falando, historicamente falando, é um negócio que transforma muito. E outra forma, né, que eu senti de transformação foi ver as oportunidades, porque eu tô começando a pegar alguns alunos, né, que moram aqui na Europa, por enquanto brasileiros apenas, né, que moram na Europa. E olha, ganhar em euro é um negócio que é diferenciado, viu? Transforma É. vidas também. Transforma, transforma porque o custo de vida aqui na Europa, para quem ganha em euro, né, para os europeus, é um custo de vida baixo e é um custo de vida que transmite muita qualidade. Você consegue, sabe, comer de forma muito saudável, gastando muito pouco. Você consegue fazer viagens incríveis. Você consegue pegar um avião por 80 euros, sabe? Para o outro lado do país. E é um negócio que muda muito a nossa perspectiva. Ganhando em real, a gente ainda sofre. Só que ganhar em euro muda completamente. Esse é o meu objetivo agora, né? É Legal. tentar conseguir mais alunos que moram aqui para mudar, né, a moeda, né, onde eu ganho a maior parte da minha receita. Muito bom. Cara, acho que uma pergunta que passou um pouco batida no início que eu acho relevante, você tá viajando com seu irmão, você tá nessa vida nômade com seu irmão. E o resto Uhum. da sua família, pai, mãe, como é que foi isso? Tipo, vai embora, ainda vai levar meu outro filho, que absurdo. Teve essa tragédia grega? Olha, é claro que a minha mãe ficou bem triste, né? Quando a gente estava se despedindo no aeroporto, ela estava chorando, né, e tudo mais. Mas eu digo pra você que ela ficou até mais contente da gente estar indo juntos. Porque um ajuda o outro, né? Não fica sozinho. Quando a gente estava viajando, como foi a primeira vez, né, que a gente fazia uma viagem internacional assim sozinhos, quando a gente estava pegando o trem, a gente estava com muito medo, sabe, de pickpocket, né, que é uma coisa que às vezes acontece aqui na Europa. A gente estava com todos os nossos documentos, né, passaportes, dinheiro, tudo. Então, quando a gente estava no trem, a gente estava dormindo em turnos, sabe? O meu irmão dormia, eu ficava acordado, né, para prestar atenção nas coisas. Depois, o contrário acontecia. Então, viajar em dupla, assim, né, com o meu irmão, é um negócio que acalmou a minha mãe nesse sentido. É, diferente de quando eu fiz a minha primeira viagem para o Rio Grande do Sul ano passado. Aí a minha mãe estava em choque, porque eu fui sozinho para o Rio Grande do Sul e eu fui para Rolante, que é uma cidade do interior. Eu não sabia como ia chegar em Rolante. Eu dei a sorte de, no avião, sentado do meu lado, né? Eu estava lendo o meu Kindle, eu estava lendo um livro em inglês, eu estava lendo O Senhor dos Anéis. E o cara do meu lado percebeu que eu estava lendo em inglês, né? E falou: Poxa, você tá lendo inglês? Que legal. O que você tá vendo fazer aqui no Rio Grande do Sul e tudo mais? Eu falei: Pô, tô indo pra Rolante, pro festival de Bitcoin, né? Ele falou: Poxa, eu moro perto de Rolante, você não quer uma carona? Então, o cara do meu lado, assim, sentado no avião, me deu uma carona. Eu falei: Claro, por que não? Vamos lá. Eu não sei como que eu vou chegar, né? Eu não sei o ônibus nem nada disso, então vamos. E quando eu mandei essa mensagem pra minha mãe: "Ó, mãe, tô pegando uma carona com um cara aqui até o Airbnb que eu vou ficar". Aí ela entrou quase em pânico, sabe, mandando um monte de mensagem e tudo mais. Coisa que esse pânico é uma coisa que ela não teve com a gente vindo aqui pra Europa, né, porque a gente estava nós 2 juntos, a gente se planejou muito melhor pra vir pra cá do que quando eu fiz minha primeira viagem no Rio Grande do Sul. Ela viu que a gente tá fazendo as coisas direitinho, que a gente tem o dinheiro pra se manter e tudo mais. Então, é claro que ela ficou chateada, né? E, assim, de novo, a gente estava morando, né, com os pais até uns 2 meses atrás. Então, a gente ainda sente muita falta deles. A gente liga para eles toda semana. Eles sentem muito a nossa falta. Minha mãe ainda manda as mensagens dela, né? O meu pai, ele é um pouquinho mais desapegado, né? Ele também se preocupa muito, mas ele é do time de não encher o saco. Ah, não enche o saco dos meninos, não, sabe? E a minha mãe não, minha mãe já gosta mais de mandar mensagem já. Assim,
Eu vou falar pra você que é diferente e é difícil ficar tão longe da família assim, sabe? É o tipo de coisa que me faz pensar duas vezes na hora de morar permanentemente na Europa, por exemplo. Por isso que eu acredito que eu vou ficar do nomadismo aí por bastante tempo, porque, pô, dá pra ficar um pouquinho na Europa, aí deu uma saudade e volta pra São Paulo, fica um mês lá no Airbnb, aí sai pra almoçar com a família e tudo mais, e depois vai pra outro lugar de novo. É, então, o nomadismo ele dá um pouco, deixa um pouco mais confortável essa relação, né? Principalmente relação com a minha família que é tão boa, não tem por que querer ficar longe dele, sabe? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, não tem como. Mãe é mãe. Outra pergunta, voltando para a questão do inglês, é que você não foi para um país de língua inglesa, você não está nos Estados Unidos, você não está no Reino Unido, você foi primeiramente para a Espanha, depois você foi para a Itália. Isso. É, como que está sendo a tua experiência com o inglês? Só o inglês por si só está quebrando galho ou você está tendo que se virar no portunhol, no italiano? Você está aprendendo outras línguas nesse meio tempo? Eu estou aprendendo italiano, o espanhol é naquele, né? Assim, eu aprendi muito espanhol assistindo Narcos, né? Então foi com essa bagagem que eu fui para Espanha e funcionou, tá? Ajudou bastante. Mas eu vou falar o seguinte: o inglês ele quebra um galho, mas é só isso. Porque muita gente, até mesmo nas grandes cidades, mesmo em Milão, mesmo em Turim, mesmo em Valência, o pessoal não fala muito inglês. Então, se você quiser se comunicar com o pessoal e não passar nervoso, tem que falar um pouquinho, pelo menos, da língua local deles. Então, aprende um pouquinho de espanhol quando você estiver lá, aprende um pouquinho de italiano, frases básicas, sabe? Com licença, obrigado, como que faz, quanto que custa. Até porque eles gostam muito Desculpa, disso, não né? E falo assim, bem a sua língua, né? como? Acho que desculpa, não falo bem espanhol ou não falo bem italiano, acho que é uma frase muito importante. É importante porque, assim, pensa, se vai um gringo lá pro Brasil e ele fica falando inglês o tempo todo e não faz nenhuma menção de tentar aprender um pouquinho de português, a gente vai ficar meio puto também, né? Você tá no nosso país, você tem que falar a nossa língua, pelo menos eu penso assim. E o pessoal aqui também pensa assim. Quando a gente chegou em Milão, a gente precisava pegar o trem para vir aqui para a cidade onde nós estamos. E eu não sabia nada de italiano, eu achava que italiano era igual ao espanhol, que dava para ir chutando a lata e tudo mais, mas não dá, não tem como. Então eu entrei em choque. Quando eu fui pedir pro atendente lá para comprar o bilhete do trem, eu cheguei falando inglês logo de cara. Excuse me, do you speak English? E ele fechou a cara, ficou claramente com um tom irritado, me deu qualquer tipo de informação lá que não me ajudou em nada, me deixou até mais confuso e me mandou embora. Aí eu lembrei disso, que o europeu gosta quando a galera tenta falar a língua deles. Então eu coloquei lá a frasezinha no Google Tradutor mesmo, ouvi lá o Google Tradutor repetindo algumas vezes, tentei memorizar e tentei de novo falar com o mesmo cara. Falei, scusa, voglio comprare il biglietto per il trene. E não falei direito, até agora eu não sei falar direito, mas aí ele abriu a cara, ele sorriu e até me deu a informação em inglês e espanhol. Ele achou que eu falava espanhol, né? Não sabia que eu era brasileiro. Então, só o simples fato de você fazer um pouquinho de esforço para falar a língua dos caras, eles já vão te tratar melhor. Tem muito brasileiro que vem para cá, para Itália, e fala que, ah, não, porque os italianos eles são muito fechados, eles são meio rudes e tudo mais. Se você vier para cá falando inglês, realmente eles vão ser. Agora, se você tenta fazer um esforcinho para falar a língua deles, é um povo muito amigável mesmo. E eu lembro que uma outra experiência em Milão, quando a gente foi semana passada, a gente foi num restaurante. Eles provavelmente estavam acostumados a receber turista falando inglês, né, o tempo todo. E eles receberam a gente falando inglês. O garçom com uma cara fechada e tudo mais. Mas quando a gente fez um esforço para fazer nossa order lá, nosso pedido em italiano, o cara também abriu o rosto, começou a sorrir também. Aí ele serviu a gente sorrindo, perguntou de onde a gente era. Então foi uma experiência completamente diferente. O inglês ajuda? Ajuda, com toda certeza. Especialmente se você encontrar gente que não é daqui. Mas quando você vai conversar com as pessoas que moram aqui, que eu acho que é uma parte importantíssima, talvez a mais importante da experiência de visitar um lugar é conversar com os nativos de lá.
você vai ter que fazer um pouquinho de esforço para aprender a língua deles. E eu vou falar que não é tão difícil, sabe? Assim, eu tô há quase 4 semanas aqui na Itália e tô conseguindo falar um pouquinho de italiano, sabe? Já dominei um verbo ou dois ali que ajuda a fazer as coisas, o verbo ser, o verbo estar e o verbo ter. Pronto, isso daí já ajuda bastante. E aí sim, você tentando falar essas coisas, aí o pessoal se abre, até ajuda você em inglês depois, mas tem que fazer um esforcinho primeiro, tem que fazer aquele esforço, sim. Eu acho que essa resistência inicial dele se dá muito devido àquele estereótipo do turista americano que acha que todo mundo tem que se dobrar ante ao poder dos Estados Unidos. Você que se vire para me atender, eu que estou vindo com dinheiro. Então, eu já tive com alguns gringos, eles trabalharam justamente no turismo e falaram, cara, turista americano e turista britânico, especialmente na Espanha, é um saco. Os caras querem fazer tudo do jeito deles, querem te pagar em dólar, mesmo, pô, tu não tá nos Estados Unidos, irmão, porque tu tá me dando dólar. É engraçado. Essa questão É, do. Pode falar. eu ia falar que a gente acaba realmente pagando o pato dos americanos. Inclusive, uma coisa que eu reparei no aeroporto, tem duas filas quando você chega num aeroporto que não é o aeroporto internacional, né? Quando chegou em Valência, tinha a fila dos estrangeiros e americanos, eles tinham que especificar estrangeiros e americanos e a fila dos nativos, porque o americano não entende que ele é estrangeiro quando ele tá fora dos Estados Unidos, entendeu? Então, realmente, a gente acaba pagando um pouquinho do pato deles aí. Eles não sabem se comportar e a gente acaba sofrendo um pouquinho por causa disso. Essa questão dos italianos, que você fala, não, que italiano é muito fechado. Pô, o meu irmão foi fazer um curso em Lisboa, curso de gestão em Lisboa, e tinha gente do Brasil, mas tinha gente da Europa também, e ele colou com os italianos. Ele falou, Diogo, os italianos são, especialmente os de Roma, porque eram todos romanos. Cara, eu não sei se foi os italianos em si com que ele andou, mas ele falou, cara, é um carioca da Europa. Volta, fala alto, chama pra beber, abraça como se te conhecesse há 15 anos. Ele falou que, tipo assim, super entrosado, ele enganando no italiano, os italianos enganando o português, em algum momento eles se entendiam. Então, é até um charme da sua parte, tu vê, olha, cara, eu sei que eu tô vindo aqui, prometo não fazer bagunça no teu país, vou tentar falar teu idioma, não espere muita coisa. Eu concordo muito com essa visão do seu irmão. A visão que eu tenho é assim, que as cidades brasileiras, elas se parecem com as cidades portuguesas e o brasileiro se parece com o italiano. O nosso jeito, assim, é muito parecido com o deles. Acho que a gente herdou muita cultura deles, assim, sabe? A cidade que me lembra bastante o Brasil que deu certo, tá, gente? Não, calma, é legal. É, Barcelona. Eu vi muita comparação, inclusive, de Barcelona com um clima muito de Rio de Janeiro. Eu fui muito novo para Barcelona, fui com meu pai, então não pude aproveitar a parte do Rio de Janeiro da Barcelona, que seria, sei lá, baladinha e derivados. Mas assim, eu achei uma cidade muito leve, muito tranquila, muito cosmopolita também. Eu acho que eu falei com mais estrangeiro do que eu falei com espanhol. E eu descobri que o meu espanhol é tenebroso, eu preciso lidar com isso. Eu também descobri isso quando eu fui pra Espanha, cara. Não, porque a gente acha que o portunhol resolve, bicho, não resolve, cara. Você tem que fazer um esforcinho, porque senão não dá. Mas eu queria comentar sobre isso que você comentou, né? Você não conseguiu aproveitar as baladinhas e tudo mais. Essa era uma coisa que me deixava um pouco receoso sobre a questão de nomadismo digital, né? Normalmente, o estereótipo do nômade digital é o cara também, que é, tipo, sabe, pegador e tudo mais, para não falar um palavrão aqui. Só que eu não sou assim, sabe, cara? Então eu achava que eu não ia conseguir aproveitar essa vida, né, de nômade digital, porque, nossa, você tá indo pro lugar, não tá indo nas baladas e tudo mais. Acontece que não precisa, tá? Se alguém estiver ouvindo aí, também é como eu sou católico, né? Então, se você também não é muito de balada e tudo mais, tem ainda assim muita coisa legal para se fazer. Não precisa ir em balada, tá? Tem muito bar bacana para você conversar com as pessoas. Tem muita. O tanto de livraria que tem aqui é um absurdo, sabe? A gente fica até triste, porque no Brasil tem muito pouco, e aqui
você sai de sábado e os caras estão fazendo, sabe, tipo um brechó de livro no centro da cidade. É um negócio assim sensacional, onde você consegue conversar com bastante gente legal também. É inegável que a cultura da balada tá bem, como que eu posso dizer? Forte por aqui também, né? Você vê os jovens andando por aí, todo mundo vestido meio Acho que na esquisito, todo mundo com Espanha, aquele. principalmente, né? Ah, Muito, muito. Todo mundo com aquela porcaria daquele chupando plástico, né, por aí, aquele plástico sabor cereja lá que a galera gosta. Mas não é só isso que tem, sabe? Você consegue também encontrar gente que não é desse mundo também, né? Então, isso foi uma coisa que foi importante pra mim. Eu achei que não ia ter, mas acaba que tem, sim. assim, tem Realmente, muita cara. coisa, tem os museus, tem os parques, né? Tem cafés incríveis para você Uhum. conhecer. É muita a diversidade, assim, coisa para fazer não vai faltar para Não. independente do estilo de vida da pessoa, né. Não falta. E aqui na Itália, né, ainda tem aquele maravilhoso advento da culinária. Os caras são bom mesmo. Você pode entrar em qualquer portinha que você vai comer a melhor lasanha da sua vida. É impressionante. A gente em São Paulo, a gente tem muita imigração italiana, né? Então a gente é acostumado a comer lasanha, parmegiana, milanesa, coisa assim, né? Só que aqui na Itália é outro nível. No primeiro dia que a gente veio pra cá, a gente ainda tava com um pouquinho medo de gastar, né? Então a gente entrou num barzinho de um senhorzinho italiano meio velho, cara fumando lá dentro. Inclusive o pessoal não liga muito pra fumar em estabelecimento fechado aqui. E a gente pegou lá um prato, uma lasanha e uma carne lá, que tudo junto deu tipo 20 euros, eu e o meu irmão juntos. Cara, sensacional. Você não dá nada pro restaurantezinho assim, pequenininho, mas, meu, muito, muito bom mesmo. Os italianos são muito bons de cozinha, e inclusive é um draw muito forte pra gente que vem pra cá. A cozinha deles é muito boa. Os caras mandam muito bem, de verdade. Meu pai esteve na Itália, acho que foi ano passado que ele fez França, Itália e Portugal. Cara, ele falou que ele foi pra alguma vilazinha junto com um dos meus tios europeus. Ele foi pra alguma vilazinha na Itália, qual não vou me recordar o nome agora. Ele disse que eles estavam assim com fome. Falou, pô, vamos ter que mó tempão pra chegar onde está hospedado pra comer alguma coisa. Eles começaram a catar desesperadamente. Eles viram uma pensãozinha, a cantina safada, assim, a casa que a dona botou umas mesinhas pra fora e falou: ó, vende comida, vem. Cara, ele comeu um macarrão safado com molho de tomate, um alho. E falou: cara, eu queria dar um beijo naquela senhora. Então, uma comida muito simples, mas consegue ser impressionantemente boa. É magia. Os italianos fazem magia. Eles Impressionante. são muito bom, eles são muito bom mesmo. E, assim, eu sei que a maioria das pessoas aqui é libertária, né, e tudo mais, a gente não gosta muito de regulação. Mas um dos motivos disso é que na Europa eles têm muita regulação sobre o que que você pode botar na comida. Então, os ingredientes deles aqui têm pouquíssimo, sabe, conservante, esses antes da vida. Então é tudo muito mais gostoso. Você compra um macarrão no mercado, um macarrão topíssimo, que custa 69 centavos, melhor que o melhor macarrão que você vai achar em qualquer mercado no Brasil, sabe? É impressionante. E aqui o pessoal cozinha mesmo, eles dão muita importância para os ingredientes que eles usam. Lá no Brasil, aquele molho de tomate pomodoro é o molho mais caro, né? Que não tem nenhum conservante, é só molho de tomate, né? Que vem uma garrafa, custa 15 reais. Aqui custa 1 euro. E é o normal. Não existe molho de tomate que não é pomodoro aqui na Itália, sabe? Então é um negócio assim totalmente diferente. Os ingredientes que eles usam são diferentões, assim, e são bons. O negócio aqui é de comida, cara. É impressionante, mas eles falham na carne, tá? A gente tá tendo que comprar carne num mercado paquistanês que tem aqui perto, porque em mercado italiano a carne é cara e não é bacana. Os caras não manjam de picanha, esse tipo de coisa, não. E É, eu isso ia o Brasil ainda é melhor. eu ia levantar essa pergunta, como é que tá sendo a questão da carne, que você tá elogiando muita comida aí, e nós brasileiros, a Uhum, gente, tá acostumado a consumir muita carne vermelha, e na Europa uhum. eles não produzem muita carne vermelha, então é cara a carne vermelha aí. Como que tá sendo para você
Assim, tá fazendo falta? Vocês estão conseguindo comprar? Estão tendo que se adaptar? Como é que vocês estão fazendo? Puta, tá difícil. Eu sou carnívoro, né? Eu pratico a dieta carnívora principalmente. Sim. Então, principalmente na Espanha, foi um choque. Porque não tem muita carne vermelha e quando tem, é esquisito. Sabe? Não é igual a nossa carne, é uma textura meio estranha, parece até que é feito em laboratório, é um negócio meio esquisito. Então a gente acabou ficando só no fígado, né? Porque o fígado não tem muito erro. Só que aqui na Itália, a gente está tendo mais contato com restaurantes, desculpa, com mercados que não são italianos. Então a gente está tendo que ir nesse mercado paquistanês para achar uma carne de qualidade. Aí é uma carne vermelha, bovina, bacana, você vê lá as peçonas, o cara corta para você ali na hora, você come, é uma delícia, igual do Brasil. E é um Só negócio que mais familiar ou é maior, assim? não, é um negócio mais familiar. Você vê que todo mundo Hum, ali é parecido porque é todo mundo irmão ali. Todo mundo irmão, primo, uhum. provavelmente. E mesmo assim, é mais caro. É mais caro do que a carne no Brasil. Tudo aqui é mais barato, tipo chocolate, macarrão, as coisas que você compra pra casa, sabe, detergente, sabão pra lavar roupa, é tudo mais barato, menos carne. Carne e frango são mais caros do que no Brasil, e pra gente que gosta muito de comer carne, a gente acaba sofrendo um pouquinho por causa disso. Mas dá pra resolver, sabe? É o tipo de coisa que dá pra alcançar. Desculpa, que dá pra lidar. Mas eu vou falar pra você que quando eu voltar pro Brasil, a gente vai voltar pro Brasil lá em outubro, eu vou direto pro sul pra comer um churrasco de verdade, sabe? Que eu tô sentindo falta. A Luísa fez um rápido comentário aqui, que ela teve uma experiência na Europa recentemente. Ela falou que realmente o restaurante italiano, prato de carne é pequeno e é caro. Uhum. Na Espanha, quando eu tive, carne bovina realmente era raro. Eu comia muito porco ou comia muito fruto do mar. Aí era farta e abundante. Agora, eu realmente falando agora, eu não tenho memória de ter comido carne de boi na Espanha, parando pra pensar. Você vai gostar da Bulgária. Você vai gostar da Bulgária. Ainda mais você que, Bulgária, que eles comem bastante vaca? você que é fitness, você vai gostar Ah. muito da Bulgária. É proteína ampla e barata e muito suplemento acessível também. Tem menos frescura do que no resto da Europa com relação a regulações de não, esse suplemento não é nem bomba, é suplemento mesmo. Tipo, esse suplemento aqui não pode na França, na Espanha, no resto da Europa Ocidental, mas aqui pode. Bulgária pode. Você vai gostar bastante. Você tá falando, inclusive, que saindo aí da Itália, você vai pra Albânia, certo? Uhum. Por que essa Correto, escolha exatamente. pitoresca? Cara, olha, eu queria dois motivos, né? Primeiro que para viajar aqui para Europa, você tem que prestar atenção naquela questão do espaço Schengen, acho que é Schengen que fala, Schengen. Isso. É aquela coalizão de países onde você, todo aquele território, você só pode ficar por 3 meses de cada vez. E a Albânia é fora desse espaço, então a gente quer continuar aqui na Europa por mais tempo, né? 5 meses no total. Só que a gente vai ter que sair desses países do espaço. Então a Albânia é um motivo. E o segundo motivo é que eu quero muito conhecer o leste europeu. E assim, pra ser muito sincero, cara, eu tenho aquela cabeça de ignorante ainda, que pra mim leste europeu é tudo igual. Então, pra mim, Bulgária, Albânia, Montenegro, tanto faz. Eu só quero ir pra algum país lá, aí estando lá eu vejo. Sabe? É igual um americano que olha pra América do Sul e acha que todo mundo fala espanhol, sabe? Por ignorância, eu ainda sou ignorante em relação ao leste europeu. A gente só botou lá o dedo no mapa, viu qual que tem um Airbnb mais barato, e é pra lá que a gente vai primeiro, entendeu? Não teve muito segredo assim para escolher a Albânia, não. Mas o fato de ser leste europeu é importante, porque o leste europeu, eu já ouvi muita coisa legal e eu já ouvi muita coisa ruim. Eu já ouvi gente falando que é a América do Sul da Europa, sabe? E eu não sei se isso é um elogio ou se é uma crítica, então eu quero lá ver. Quero ver lá ver qual é que é. Cara, esse podcast aqui tinha que estar o Danilo presente. Acho que tem que ter um outro podcast com você e o Danilo fazer. Já que você é um leigo de leste europeu, seria perfeito. É, Porque Chama o seu leste irmão europeu. também para participar. Isso, com seria certeza. ótimo. Porque, cara, o leste europeu
é uma região que a gente olha assim, mano, por que que o brasileiro não tá indo pra lá, cara? É É. mais barato, é mais fácil de entrar, é tão seguro, ou até mais seguro, considerando qual parte da Europa Ocidental hoje em dia você tiver, né? Não vamos falar o porquê. É, tipo, tem oportunidade de estudo, tem oportunidade de você estar com uma vida com custo de vida. Pô, cara, pega, sei lá, Budapeste. Tudo que você é da experiência de Europa, tipo, uma cidade antiga, com oportunidades culturais. Se você, como você, pô, você é católico, você vai adorar leste europeu, cara. Vai Povo adorar leste europeu. acolhedor, povo muito acolhedor. O Danilo é um verdadeiro sommelier de leste europeu. Ele se sentiu muito bem tratado, especialmente quando falava que era brasileiro. O cara, quando falava que era brasileiro, ele falava que as pessoas pareciam que estavam falando com um sobrinho distante. Falou: "Ô, você é brasileiro, veja bem." E futebol. Mesmo não gostando, saiba um pouquinho de futebol que ajuda muito. Os É. caras são fanáticos. É Eu não engraçado. É por isso. conheço muito. Eu não conheço muito, mas eu gosto muito também do leste europeu. Com certeza, quando eu voltar para a Europa, é onde eu vou passar mais tempo, é lá no leste. E tem muitos lugares que eu quero conhecer aí, tá na minha lista, vários lugares do leste europeu. Um Uma lugar coisa que, engraçada. inclusive, você consegue se comunicar em inglês com muita facilidade lá. O pessoal Falar. pessoal conversa de boa, assim, em inglês com você, não vai ficar de cara feia, nem e também vai, tipo, estender o assunto com você, sabe, porque às vezes você Hum. até consegue falar inglês com a pessoa na Europa Ocidental, mas ela não vai engajar numa conversa com você. Lá no leste europeu eles não têm problema nenhum, porque os países são pequenos, as línguas muito únicas, e eles meio que não esperam que você vai aprender a língua deles, sabe? Uhum. Normalmente o inglês ou o russo vai quebrar o galho. Hoje em dia, talvez alguns países não queiram mais falar russo. Pra, É. pra, pra evitar É, visitas inesperadas. não, e eles têm uma memória, assim, recente da experiência que eles tiveram com a questão política lá, não sei nem se é bom falar. Enfim, eles não gostam do que eles viveram não, é um pessoal bem conservador, assim, que tipo, sai com Uhum. essas ideias de perto da gente. Ah, sim, é justamente um dos motivos também que eu tenho interesse pelo leste europeu, é justamente por causa do eles têm muito museu de história comunista, né, que eles tiveram Sim. lá, e é o que você falou, para eles é um negócio muito recente, né. E assim, a gente sabe por alto que o comunismo foi terrível para eles, mas assim, falar com uma pessoa que ainda tem, tipo, avós vivos que viveram sob a União Soviética deve ser uma experiência, assim, totalmente diferente, é uma das razões que eu quero ir pra lá, com certeza. Eu conheci o pai de um amigo nosso lá na Croácia, que é um senhor que ele não falava inglês, porque, tipo, lá quem tem 40 anos, 45 anos para baixo aprendeu inglês na escola, então fala Uhum. bem inglês. Agora os mais velhos não, eles falam o croata, eles falam, italiano, alguns, né, não todos, e russo. E ele tem, assim, muita história e ele gostava muito de compartilhar, assim, então foi aquela história, aquele negócio de sentar e ouvir uma bela de uma aula de história, assim, com um tradutor, é Que claro que bacana. o filho dele estava ali traduzindo pra gente, né, porque a gente não fala nem inglês, nem russo, nem croata. Pô, Acho que que bacana, é uma experiência que eu tô, entusiasmado pra ter essa daí. uma coisa chata também que a gente faz essa comparativa na Europa com o Brasil é que você olha assim, caraca, mano, é normal a pessoa saber pelo menos um idioma a mais, assim, naturalmente. Tu vai, sei lá, vamos pegar um país, Bélgica. O cara vai falar francês, vai falar alemão, possivelmente vai falar inglês. E aqui, pô, a gente nem para aprender naturalmente nas próprias escolas, a gente sabia espanhol para falar com o vizinho do lado, para xingar o argentino da maneira que ele entenda. Isso é uma parada muito admirável na Europa, que eu acho assim, nossa, cara, isso tinha que ser o normal, tá ligado? Cara, eu sou enviesado, né, porque eu sou professor de língua, eu sou metido a linguista, né, mas quando você aprende uma outra língua,
Não é que você simplesmente aprende a falar o que você já falaria normalmente em português com outros barulhinhos, com outras palavras, entendeu? Aprender uma língua diferente é aprender uma visão de mundo diferente, sabe? Você entende como um outro povo pensa. Isso faz muita diferença, sabe? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é que é o seguinte: em português a gente fala carro vermelho. Em inglês, os caras veem um red car. Ou seja, em português a gente vê a coisa, primeiro a gente identifica que é um carro, para depois perceber que ele é vermelho. E o americano não, ele vai ver primeiro algo vermelho e depois identificar que é um carro. É claro que é uma coisa que acontece em milissegundos na cabeça, mas se você entender isso, que eles veem primeiro a característica para depois ver a coisa, já é um insight dentro da mente americana que muda a sua vida. Se você entender isso, a sua cabeça de brasileiro já vai mudar completamente. E se você começa a entender o tipo de palavras que eles usam para cada coisa, né? O brasileiro ele ganha dinheiro, o americano makes money. Então, essa simples diferença, né, do o ganhar é meio relacionado à sorte, né? Então o brasileiro, ele não vê muito mérito no dinheiro. O americano vê muito mérito no dinheiro porque o dinheiro não se ganha, se faz. E esse tipo de coisa, quando você começa a entender, você começa a entender por que os Estados Unidos é do jeito que é. A língua, ela diz muito sobre o povo, sabe? E na minha opinião, é um pecado você viver a sua vida inteira falando uma língua apenas. E assim, tem muita gente que não gosta de inglês, né? Eu tenho, inclusive, escutado muito isso aqui na Europa. Ah, eu não gosto de inglês, eu falo porque tem que falar, mas eu não gosto. E assim, se você também não gosta de inglês, não tem problema, bicho, não precisa aprender inglês, mas aprenda alguma outra língua. Seja proficiente em uma outra língua. Essa é uma outra coisa que eu gosto de falar, é algo que eu estendo muito aos meus alunos também. Antes de começar a dar aula para os meus alunos, eu sempre faço como se fosse uma entrevistinha com eles, né? Porque eu gosto de trabalhar com um certo perfil de pessoa. Uma das perguntas que eu faço é o seguinte: qual que é o teu objetivo com o inglês? Se o cara chega para mim e fala, pô, eu quero ler os e-mails da empresa, esse não é o tipo de cara com quem eu quero trabalhar. Porque é um objetivo muito fraco, é um objetivo muito baixo, que você resolve com muita facilidade. Agora, se o cara me fala, pô, eu quero ler livros em inglês, eu quero entender a língua, eu quero conseguir comunicar, conhecer outras pessoas, esse é o tipo de cara com que eu gosto de trabalhar. Porque aí você consegue entrar dentro da língua e realmente ficar bom nela, ficar proficiente nela, entrar dentro da mente do americano e ver como é que ele pensa, sabe? E isso é importantíssimo. Eu acho que todo mundo deveria aprender pelo menos mais uma língua para ter tão boa quanto a sua primeira, sabe? O meu inglês é tão bom quanto o meu português e às vezes melhor dependendo do dia. E isso já faz uma mudança incrível. Eu não sei se eu vou chegar no mesmo nível no italiano e no espanhol. No italiano eu até gostaria, mas neste momento me falta tempo, energia e paciência. Mas pelo menos uma língua eu acho que todo mundo deveria levar tão longe quanto a sua língua materna, sabe? Porque faz uma diferença do caramba. Aí, isso que você falou, meu caro, você entende por que a Itália é do jeito que é. Porque todo mundo fala pelo menos duas línguas. E por isso que os países da Europa se dão bem entre si, se conhecem tão bem a história um do outro, sabe? E o brasileiro mal conhece a própria. É um negócio que é muito, muito triste. Só que também é muito, muito belo quando você resolve o problema. É muito legal mesmo. É uma coisa assim, muda a vida, de verdade. Falando em aprender outras línguas, inclusive depois desse discurso apaixonado que você deu, eu lembrei que você começou um tempo atrás na nossa conversa falando que quando você estava indo para Rolante, você estava lendo Senhor dos Anéis. E Tolkien era um linguista apaixonado. Ele criou um idioma, depois ele criou o mundo. Exato, Então, sim. você não estava lendo Tolkien de sacanagem. Não é só porque Não você estava gosta. lendo Tolkien de sacanagem. Estava lendo, inclusive, em inglês, os livros do Senhor dos Anéis. E assim, eu vou falar que o Senhor dos Anéis em inglês é difícil, mas o Hobbit em inglês não é difícil.
Inclusive, para quem aí tá estudando um pouquinho de inglês, tá querendo aprender inglês, né? Tá querendo entrar um pouco nessa língua, leia O Hobbit do J.R.R. Tolkien, porque é um livro incrível, com inglês belíssimo. Não é um livro que já tá vivo aí há quase 100 anos à toa. O cara era bom, ele sabia escrever muito bem. Então, leia esse livro, cara, porque você vai começar a olhar o inglês de outra forma e você vai ver uma baita de uma história bacana. Os livros não são famosos à toa, são bons de verdade. É o tipo de coisa que dá vontade de reler todo ano. Inclusive, eu tô lendo um aqui, mas assim que eu terminar, eu vou voltar pro Senhor dos Anéis pra reler aquele negócio, que é muito, muito bom mesmo. E nada como ler um livro na sua língua, na língua nativa em que ele foi escrita, né, porque a Nossa, tradução acaba sim. tirando um pouco a qualidade ali da, né, a maestria que existe ali, o brilho que existe na escrita do autor. Isso, tem muita coisa que não dá pra traduzir, sabe? Que é justamente porque os caras pensam e veem o mundo de forma diferente, que o brasileiro simplesmente não vê. Então os caras têm várias palavras diferentes para descrever tipos diferentes de neve. O Brasil não tem, porque no Brasil não tem neve. Então como é que a gente vai ter essas palavras? Não vai, sabe? Então é um negócio bem diferente você ser capaz de ler Tolkien em inglês. É uma experiência diferenciada, sabe? E me deixa até com meio triste por não falar outras línguas. Eu tô lendo agora Dostoiévski, né? A recomendação de uma boa amiga minha. E, pô, eu tô lendo traduzido para português, obviamente. E é incrível. Eu fico imaginando o quão bom que não deve ser em russo, sabe? Aí começa a dar aquela coceira para querer aprender um pouquinho de russo. Inclusive, quando eu tava na Espanha, o nosso vizinho de Airbnb era da Ucrânia. E ele falava, obviamente, russo, né? E ele me ensinou a falar o nome do livro em russo, né? Que é Os Irmãos Karamazov, em russo, Bratia Karamazov. E ele até me explicou um pouquinho de como funciona a nomenclatura das pessoas em russo e tudo mais. Muitas coisas eu não lembro mais, mas me deixou com muita vontade, sabe, de aprender essas outras línguas. É legal pra caramba a questão da literatura. A Luísa tá comentando aqui no nosso chat que, de fato, não existe tradução perfeita e a língua é ligada à cultura. Então, aprender outra língua ajuda você a entender a outra cultura. Que você tá quase convencendo ela a ler Hobbit, porque ela tá com o livro há anos e nunca parou para ler. Pois leia, minha cara, leia, comece hoje o Hobbit, de preferência em inglês. Mesmo que seu inglês não seja muito bom, não tem problema, não é um livro difícil, tá? Você vai apanhar um pouquinho nos primeiros 3, 4 capítulos, vai, eu não vou mentir, não vou falar que é fácil, porque não é. Mas uma vez que embala, embala e é uma experiência gostosa demais. É o tipo de coisa que você vai desejar esquecer pra poder fazer de novo pela primeira vez, sabe? Tá falando de Dostoiévski, eu tô com Crime e Castigo olhando pra mim aqui na estante falando, e aí, irmão, vai terminar de me ler, não? Realmente é muito bom, só que eu tinha parado de ler em algum pedaço, eu não me recordo, eu tô lendo, pô, mano, eu vou ter que ler de novo desde o início, vamos com calma, mas chego lá. Sobre livros em inglês, eu tenho uma coleção do Lovecraft, toda em inglês, e, Hum. cara, você lê em português, de fato, a tradução, eu tenho livros em português e a tradução é boa. Aí você lê em inglês, é até um exercício legal, porque o Lovecraft era um pouquinho complexado, então ele se esforçava para deixar a leitura dele um pouco mais difícil. Então ele recorria a termos em inglês mais Eldritch. Onde que você acha Eldritch? Se você não Não, joga não, se você não joga RPG, você não sabe o que é Eldritch. Você tem não nem o conceito conhece. da palavra. Aí eu acho isso muito engraçado, mas acho bom. Para filme também, eu gosto muito de filme shakespeariano. Tem o Henrique V, feito pelo Kenneth Kenneth. O sobrenome dele tá me fugindo agora. Mas é o professor Pilantra lá do filme do Harry Potter. Ele é um puta ator shakespeariano. E ele fazendo Henrique V, cara, tu vê o filme e fala: não, cara, não, tu não pode ver esse filme em português, porque tu vai acabar com o filme. Tu vai perder todo o poder da palavra, todo o poder isso, Não, agora você abre o chat e você vai passar vergonha na frente do professor, porque eu não vou pronunciar esse sobrenome não. Boa sorte, Luísa. Como é que é o sobrenome? É Brana, Olha eu não conheço. olha
Ela tá escrevendo, vamos ver. Não some não, Luísa. Agora o professor tá aí esperando tua resposta. Vamos lá. Só aproveitando aí que vocês estavam falando de Hobbit aí antes, a melhor forma de você consumir Hobbit pela primeira vez é um audiolivro feito por fã do Blue Faction. Cara, Olha aí, é o recomendação. melhor audiolivro que eu já vi na minha vida. É algo feito com amor, assim mesmo. O cara produziu músicas autorais dele, ele dubla todas as vozes dos personagens, assim, é muito incrível. Dá de 10-0 Legal. naqueles filmes porcaria. Não, os Legal. filmes são ruins mesmo, viu? Não vai no Hobbit pelos filmes, não. Mas assim, eu sou meio preconceituoso com audiolivro, tá? Eu gosto de pegar a parada na mão mesmo e fazer as vozezinhas na minha cabeça mesmo. Sou meio preconceituoso com audiolivro. Mas também nunca ouvi audiolivro. Pode ser simplesmente algo completamente infundado. Mas é que eu gosto de ler a moda antiga mesmo. Mas eu já ouvi falar desse audiolivro aí que você comentou, viu? E realmente as pessoas cobrem ele de elogios. Bacana. Uma parada importante, agora tocando na questão do aprender. Já estamos falando de inglês e a gente citou a questão do Brasil, como a gente tem uma dificuldade de estar absorvendo outros idiomas. Existe uma cobrança muito grande no Brasil quando você aprende inglês, é a cobrança dentro do mercado, que é você tem que falar o inglês perfeitamente. Tem que falar o inglês sem erro, com a pronúncia extremamente pontual, correta. Você, como professor, como vivente, como linguista, como tolkieniano, o que você acha disso? Cara, eu diria que é o seguinte: se você está começando a aprender a língua, qualquer língua, inclusive inglês, eu diria que você não precisa se preocupar em falar perfeito. Você tem que se preocupar primeiro em falar. Mas, depois de certo ponto, é legal você focar um pouquinho na pronúncia mesmo, sabe? Porque por dois motivos. Um motivo muito legal é que é muito bacana quando você fala inglês e as pessoas não sabem de onde você é. Sabe? Tipo, elas sabem que você não é americano, mas também não sabe exatamente, porque isso gera conversa. A pessoa vai te perguntar de onde você é e tudo mais. Aí você fala, pô, eu sou brasileiro, pô, você tem um inglês mó bom e tudo mais. Isso acontece comigo direto. Você parece americano falando. E também é muito legal, porque se você consegue pronunciar bem, direito, a pessoa consegue dar atenção total ao que você está falando, ao invés de, nossa, que sotaque esquisito que esse cara tem, sabe? E isso é muito importante quando você está conversando com outra pessoa. Você quer que a pessoa fique ali investida no que você está falando, sabe? Então é muito legal. É claro que você não precisa falar perfeito. Os próprios italianos, quando falam inglês, falam com aquele sotaque de mamma mia deles, né? E é normal, faz parte. Só que quando o cara destila um pouquinho mais assim, o inglês, fala um pouco melhor, eu consigo entender muito melhor o que o cara fala. Simples assim, sabe? Simples assim. E eu já ouvi também, eu tenho uma aluna que ela trabalha na General Motors, né? E ela é só uma estagiária, uma menina nova, tem 21 anos. E ela foi compradora por muito tempo e teve que lidar com fornecedores, suppliers dos Estados Unidos. E aconteceu que as pessoas quiseram começar a conversar com ela, estagiária, do que com os superiores dela, porque o inglês dela era muito bom. Porque a pronúncia dela era muito boa e não tinha dificuldade nenhuma em entender ela, sabe? Então, assim, você precisa ter aquela pronúncia perfeita para falar inglês? Precisar, não precisa. Mas você precisa dar uma atençãozinha extra se você quiser chegar mais longe, sabe? E assim, eu sou da opinião de que se você já tá lá, né? Então por que não tentar chegar mais longe, sabe? Por que não levar até um pouco mais? Parar de falar I want to, but to, sabe? Falar I want and but and everything. Eu acho que isso faz uma baita de uma diferença. Como se diz, chega um momento que você não tem mais como. Tem mais desculpa. Você já sabe ler, você já sabe escrever, você já compreende bem. Então, tipo, é o último passo, pelo menos para você aperfeiçoar de fato a questão da pronúncia. Galerinha da plateia, alguém deseja fazer alguma pergunta ao nosso estimado professor?
Pode ser sobre Tolkien, gente. Pode perguntar sobre Tolkien também, ele vai Ah, responder. pode perguntar sobre qualquer coisa, nós estamos aqui para isso. Aproveitando enquanto estão fazendo as perguntas, deixa eu ler o comentário do pessoal. O Chico recomendou o Chesterton para a questão da prosa em inglês. A Luísa comentou que a pronúncia do Kenneth, do sobrenome é Branagh, é Kenneth Branagh. E o Boa Rafael, pronúncia, mano. obrigado. E o Rafael Seixista comentou que muita gente no Brasil não sabe nem o português perfeito e querem exigir o inglês perfeito dos outros. Realmente. Realmente. A Luísa também disse. O que foi que a Luísa disse aqui? Confiança na pronúncia. Se você também não tem confiança na pronúncia, você não consegue conversar tanto quanto gostaria. Não importa se o vocabulário é curto, mas se você tem vontade, você faz dar certo. Ela comentou na vez que ela puxou conversa com uma moça francesa na lavanderia e aos trancos e barrancos foi. Ó, isso Rafa- daí, esse comentário é essencial, viu? A parte mais importante para falar inglês é confiança, viu? Se você não confia na tua pronúncia no que você tá falando, não adianta. Você precisa confiar no que você tá falando. Senão, nem você vai se entender. Você vai se confundir quanto mais outra pessoa. Confiança é o primeiro ponto. Muito bom esse comentário. Rafael ainda pontuou a questão da ansiedade e da síndrome de vira-lata. Ah, não, eu sou um pobre brasileirinho, eu não posso errar. Não, cara. O cara europeu. Eu tive reunião em inglês com os alemães que, pai amado do céu, foi um desafio. Desculpa, gente. O Francisco acabou de comentar que, por experiência anedótica, uma ou duas sangrias ajudam muito a aumentar a confiança pro nível de inglês. De Olha, fato. realmente, Justo. a proeficiência no inglês vai a mais de 8.000. A Né, Luísa. Isso me ajudou muito a aprender tanto espanhol quanto inglês, porque eu me soltava para conversar e aí na conversa eu aprendia, né. Então, precisava dar aquela desinibida ali para começar a interação e aí eu conseguia aprender. Nossa, eu bêbado cantando em espanhol, aquelas aberturas aquelas músicas de Narcos. Eu fiquei viciado nas músicas que tocavam em Narcos. Eu ficava cozinhando com a minha esposa, a gente bebendo e escutando. A minha pronúncia em espanhol melhora sensivelmente. Muito bom. Agora uma pergunta séria. A Luísa perguntou qual foi sua cidade favorita para visitar ou qual você quer mais visitar. Olha, domingo, se tudo der certo, a gente vai pegar o trem até Roma. Eu quero muito visitar Roma, porque eu tenho amigos, né, que foram para lá e falaram muito bem mesmo da cidade. Eu tenho uma colega aí de Twitter, a Elisa, ela falou muito bem da cidade de Roma, assim, da fonte, do Coliseu e tudo mais. Eu tô muito entusiasmado para ir lá. E a cidade que eu mais gostei de visitar até agora foi Turim, aqui na Itália. Fica no oeste da Itália, quase na França. Eu visitei Milão, mas a gente gostou mais de Turim, porque Milão é uma cidade muito, muito grande, só que tem pouca coisa para o turista fazer. Sabe, eu tenho certeza que se você mora lá, você vai adorar. Só que para o turista, assim, que vai passar um dia lá, tem o Duomo de Milano, né, aquela catedral gigantesca que é maravilhosa, tem o Museu do Domo, que é belíssimo. Só que os museus que a gente encontrou em Turim foi um negócio diferenciado. Sabe, a gente viu ali coisas impressionantes, um lugar aberto para visitação. Assim, você tem que pagar lá o ingresso de 10 euros e tudo mais. É o Palácio do Rei de Turim, que chamava Carlo Alberto, lá do ano 1800 e tanto. E assim, o palácio do cara é incrível. Você entra no palácio, você vê os cômodos onde ficavam as coisas, e tem o arsenal do rei, onde ele guardava as coleções de armas, inclusive coleção de elmos e espadas gregos, sabe, de 300 antes de Cristo. É assim, impressionante. E o cara, assim, acho que são uns 1.000 metros quadrados só de armaduras e armas e tudo mais, e espadas e massas, escudos e armas de verdade, sabe? Aquelas carabinas antigas, armas incrustadas de joias, uma armadura samurai completa que ele pegou lá pra coleção dele. Assim, é impressionante. Turim é uma cidade que tem muita história mesmo, e foi a cidade que a gente mais gostou de visitar.
Mas eu também tenho que fazer uma menção à cidade que eu estou, que é a cidade de Novara, que fica entre Milão e Turim. É uma cidade pequena. Todos os nativos aqui perguntam por que você veio para Novara, o que você veio fazer aqui? Mas é uma cidade muito bonita, pequenininha, com um centro pequeno também, mas belíssima também. Tem igrejas maravilhosas e por não ser uma cidade grandona, os preços aqui para você comer nos restaurantes são sensacionais. Você come a melhor pizza da sua vida por 10 euros, sabe? Então é impressionante. É a cidade de Novara, entre Milão e Turim. Vale a pena passar um dia ou dois aqui, tá? Porque tem muito restaurante legal, tem umas igrejas maravilhosas, tem catedrais, tem bastante jovem por aqui também, né? Porque é uma cidade que ela é meio universitária, sabe? Muita gente vem do norte daqui da Itália para estudar aqui. Então sempre tem, é uma cidade muito movimentada. Parecia conto de fada. A gente foi num parque no centro da cidade, as crianças brincando sem fazer barulho, os pais sentados conversando enquanto as crianças brincam sozinhas, sabe? Sem aquela gritaria que tem no Brasil. Várias senhorinhas sentadas assim em fileira no banco conversando. E quando a gente tava achando que não dava pra melhorar, eu e meu irmão sentamos assim num banco, passou uma família de coelhos pulando, assim, 4, 5 coelhinhos pulando um atrás do outro. Falei, nossa, a gente tá num livro de conto de fada aqui nesse lugar, cara. Essa foi a nossa impressão aqui de Novara. É uma cidade que você não vai ouvir ninguém falar, né? Mas foi um achado aqui nosso e eu recomendo muitíssimo essa cidade aqui. Legal. Ó, você que está indo para o leste europeu, já anota aí. Final do verão você precisa conhecer Dubrovnik ali na Croácia, que é onde eles Hum. gravaram Game of Boa, boa, Thrones e boa, boa referência. cidade, Hum. a cidade antiga, né, que é preservada ali, é o lugar mais incrível que eu já entrei, porque assim, eu já fui em muitas cidades históricas e tal, mas lá tem um diferencial de que tudo tá muito preservado, tipo, você não tem uma loja com uma vitrine e um prédio antigo do lado, não, tá tudo preservado e ao mesmo Caramba. tempo parece que foi construído ontem, sabe, tá tudo restaurado, novinho, bonito, então a imersão que você tem parece que você foi jogado no passado, assim, é uma coisa incrível e cada passo que eu dava era olhando uma fechadura, uma janela, sabe, tudo é incrível. Então, a gente estava aqui conversando, né, de, Tolkien, RPG, e eu tenho certeza Uhum. que, né, você que curte aí fantasia vai se amarrar nesse lugar, é incrível, é onde eles gravaram a muralha de Game of Thrones, é onde é o castelo da cidade principal lá, né, esqueci o nome agora. Olhem. É, e tem até os tours, assim, para você fazer, mostrando, tipo, aqui foi gravada essa cena, tem a escada daquela cena famosa do Shame, que é, né, que Uhum. ela desce aquela escadaria. Então essa cena também foi gravada lá, mano, é incrível, recomendo muito. Legal, não, tá anotado já. Já anotei aqui, já tô vendo as fotos aqui no Google e realmente parece um negócio diferenciado. O primo da minha esposa esteve na Croácia para a lua de mel dele. Ele fez um nomadismo rápido pela Europa. Ele pegou a Croácia como nos países e falou que, nossa, ele falou que sonhava ir para França, fui para a Croácia, me apaixonei. E é um destino barato também. Como o Rafael também disse aqui no chat, é uma rota meio esquecida do leste europeu. Tem pouca gente falando e, pô, as pessoas são loucas. Pelo amor de Deus, vai para a Croácia. É lindo. Eu É lindo, nunca é me barato. imaginei indo pra Croácia, nunca. E É o foi incrível, foi incrível. E fora do Dubrovnik, a Croácia tem muitas outras coisas, assim, para quem gosta Uhum. de trilha, então lá tem um parque com lagoas, que é um negócio, assim, de outro mundo, tem praias. O problema é que o verão lá é bem competitivo, então eu recomendo ir no final do verão, assim, quando a temporada já tá começando a dar aquela caída, sabe? Uhum, certo. Não, tá anotadíssimo essa do Dubrovnik aqui e achei interessante. Voltando à Itália rapidamente, para não Hum. passar batido os comentários da Luísa,
Ela falou que vai anotar Novara e Turim para a próxima ida dela à Itália, e ela recomendou que quando você fosse a Roma, andasse de patinete à noite. Andar de patinete à noite em Roma? Por quê? Qual que é? Luísa, por favor, ela está escrevendo. Certo, certo. Porque de dia é mais perigoso. Só de trânsito, provavelmente, né? Sim. Ah, isso é uma coisa legal. Até aqui em Novara, né, que é cidade menor, tem uma galera anda daqueles patinetes que antes tinha em São Paulo, né? Agora não sei se tem mais. Todo mundo anda desses negócios aí. E eu achei engraçado que em São Paulo Milão foi proibido. é proibido. Ah, que É. desgrama. Em Milão tem bastante e além de patinete tem carro. Esses é uns carrinhos, parece um bugzinho para você alugar. Você pode alugar na rua, sabe? Você vai com o teu celular lá, você aluga o carrinho para poder passear pela cidade. Eu achei assim muito bacana, muito diferente. Como você aluga o patinete, você aluga um carrinho. Assim, é pequeníssimo, cabe 2 pessoas e olhe lá. E era engraçado, porque em Milão é uma cidade muito rica, né? Então você viu uma Ferrari estacionada e do lado esse bugzinho, assim, que parece um carro de bebê, de adulto. Muito engraçado. O que ela tá falando aqui? É pequeno para andar nas ruas pequenas. Realmente, né? Tem aquele estereótipo do filme europeu das ruazinhas italianas, ruazinhas É. francesas. Interessante. Gente, audiência, Não vi. Camila, pode falar. Eu vou falar pra você que eu não vi trânsito por aqui ainda, né? E parece que o pessoal anda bastante de coisas que não são carro aqui. Pelo menos aqui onde eu tô, a galera anda muito de bike. Você vê todo mundo andando de bicicleta aqui. É bem, bem interessante. A gente teria muito a aprender com essas cidades deles aqui. Aí O para vocês. walkability, Oh, perdão. a questão do walkability nas cidades é, Isso, é. cara, é tipo, É, eu não ligo de dirigir. Eu trabalhei muito tempo numa profissão que eu representante de vendas, eu tinha que dirigir para trabalhar. Mas assim, tu poder ter a paz de espírito de falar, ah, não, vou ali pegar um metrô, ah, não, vou andar até meu compromisso, vou pegar vou de bike. É legal, você se exercita, você anda, você não tem que se preocupar com. Dirige pra você e pros outros também, né? Então, Uhum. muito legal. eu ia perguntar como que é a conectividade, assim, da onde você tá para ir até as grandes capitais aí, da Itália. É fácil condução? Como é que funciona? É fácil, mas é preciso prestar atenção no itinerário dos trens. A gente até se confundiu com isso quando a gente chegou na Espanha pela primeira vez. Porque, assim, se você quiser ir de lá de onde eu moro, no Brasil, de Santo André até Jundiaí, dá. É só você ir para a estação de trem, esperar o trem passar e ir. Simples assim. E o trem passa lá de. Quer dizer, o intervalo dos trens no Brasil é meio caixinha de surpresa, né? Pode ser 5 minutos, pode ser meia hora. Só que aqui não é bem assim. Todos os trens entre cidades, os trens que não são metrô, eles não passam assim de 5 em 5 minutos. Eles têm horário certo para passar e perdeu aquele só daqui 1 hora. Então, quando a gente foi no começo lá na Espanha, a gente apanhou um pouquinho por causa disso, porque pô, o trem vai passar só às 4 da tarde, ainda é 2 horas. O que a gente vai fazer? E quando a gente foi para Milão e para Turim, mesma coisa. Você compra lá o bilhete do trem, você espera o trem passar, ele vai passar naquela hora. Se você perder aquele, é só daqui 1 hora, sabe? Então tem que prestar muita atenção no itinerário dos trens. E coisa importante, né? Você, principalmente aqui na Itália, você não precisa. Você pode entrar no trem mesmo sem ter o bilhete, mas não faça isso, tá bom? Porque às vezes, aleatoriamente, pode passar um policial que checa o bilhete de todo mundo no trem, e se o seu não tiver válido, ou se você não tiver, você vai pagar uma multa de mais de 150 euros. Então, controla o espírito de brasileiro de querer tirar vantagenzinha, certo? E compra o bilhete do trem. Paga os 10 euros lá que custa. Eu sei que é caro, mas paga, porque senão você vai pagar muito mais. A gente estava andando de trem pela terceira vez para ir para Turim. E a gente falou, mano, acho que a gente nem devia comprar isso daqui, né? Porque ninguém nunca viu. E justamente ali passou uma mulher verificando todos os tickets de todo mundo. Então, sabe, não ceda ao espírito brasileiro, compra assim a paradinha para evitar uma multa aí que pode acabar com a tua viagem. Legal.
Eu quero fazer uma correção aqui no que eu estava falando antes que o pessoal puxe minha orelha no YouTube. A muralha que eles gravaram em Dubrovnik é a muralha de Kingsland, não é a Grande Muralha, porque Ah, senão que depois o maravilha. pessoal vai me matar lá Ah, no YouTube. Fala, você tá falando errado. Não, gente, calma. perfeito. Cara, Rodrigo, muito obrigado pela conversa. Foi, acho que um dos meus podcasts favoritos para gravar, sinceramente. O papo fluiu muito bem. E soltar um pouquinho do meu espírito nerd, falando um pouquinho de Tolkien, de Lovecraft, de língua, achei incrível. Então, queria agradecer e aproveitar esse momento final para você novamente fazer o teu jabá, para não passar batido no meio do programa. Se quiser falar de novo das tuas redes e do seu serviço, agora é o momento. Fica à vontade. Com certeza, com certeza. Então, eu sou professor de inglês para adultos apenas, tá? Então, se você tá com essa ideia de virar nômade digital, se você tá com essa ideia de explorar um pouquinho do mundo, ou se você simplesmente tem aquela vontade, né, de saber mais do que simplesmente o mundo ali onde você nasceu, vem comigo, porque, modéstia à parte, eu faço isso há bastante tempo e eu faço isso muito bem, e você não vai se arrepender. Você pode me encontrar no YouTube como Rodrigo de Paula. Você também pode me encontrar no Twitter, tá? No Twitter eu sou meio maluco, eu falo umas coisas meio estranhas, mas coisas embasadas. Você pode olhar lá de Paula Rodrigo _ no Twitter. E se você quiser me seguir no Instagram, eu não posto muita coisa, só a coisa mais pessoal, é rodrigo.gpaula. Você pode me encontrar lá também. Então, YouTube Rodrigo de Paula, Twitter de Paula Rodrigo _ e rodrigo.gpaula no Instagram. Acho que eu tinha que padronizar essas coisas, né? Vai A ser gente vai uma... colocar na Na descrição do descrição, pode vídeo. ficar. Não, beleza, beleza. Bom, mas é isso aí. Então, perfeito, Rodrigo. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Obrigado, um prazer, muito prazer participar desse podcast com vocês. Prazer foi Valeu. nosso. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Lucas.